Hello students, my name is Jadilson, I am English teacher and welcome to Conecta Araçoiaba. Olá estudantes, meu nome é Jadilson, eu sou professor de inglês e sejam bem-vindos ao programa Conecta Araçoiaba. Na aula de hoje estaremos estudando sobre o verbo can, mas na sua forma do passado. Como nós já estudamos anteriormente na última aula, estudamos sobre a forma dele no presente. Dessa vez estaremos estudando sobre ele no passado, right? E aqui temos uma pequena explicação, como de costume. Para transformarmos uma frase com can em uma frase no passado, devemos usar a forma could, que é o passado de can. Bom, eu quero que vocês atentem-se bastante a esta pronúncia, tá? Do verbo could. Porque, aparentemente, quando nós observamos ele, automaticamente em nossa mente já queremos pronunciar could, né? Porque temos aqui a vogal U e a consoante L. Então, automaticamente, a nossa mente já quer dizer que essa pronúncia, a gente expressa ela dizendo could. Mas, muito pelo contrário, a pronúncia dela correta é could, right? Então, como de costume também, temos alguns exemplos de frases que eu estarei utilizando aqui para vocês e mostrando cada uma dessas frases, mostrando também o seu sentido. Bom, só recapitulando aqui, o verbo can, ele possui 4 situações que nós podemos utilizar ele, ok? Então, a primeira é possibilidade, capacidade, pedido e permissão. Então, são essas 4 situações que nós poderemos utilizar com o verbo can. Eu espero que vocês tenham lembrado disso, porque na última aula eu trouxe bem explicadamente este assunto para que vocês pudessem entender de uma forma mais dinâmica, mais contextualizada. Dessa vez não será diferente, porém, vocês já estão aí inteirados sobre essas 4 situações que nós poderemos utilizar utilizando o verbo can, então vai ser bem mais fácil para vocês. Right? Então, começando a partir de agora, aplicando este exemplo do verbo could nas frases. Neste caso também, como ele está aqui no passado, ele também não muda o seu contexto. Ele também servirá para as 4 situações, ok? Permissão, capacidade, possibilidade e pedido, right? Então, começando a primeira frase aqui com o sentido de capacidade. Temos aqui a frase que diz o seguinte: She could speak Chinese. She could speak Chinese. Repeat after me. She could speak Chinese. Your time. Very good. E traduzindo para o português significa ela sabia falar chinês. Então, o sentido aqui desta frase é no sentido de capacidade ou um sinônimo, né, habilidade, right? O outro exemplo importante também é sobre o sentido de possibilidade. Então, temos aqui a seguinte frase que diz: It could happen with anyone. Isso podia acontecer com qualquer pessoa. Repeat after me. It could happen with anyone. Repeat. Very good. Atenção aqui na pronúncia dessa preposição com, tá? Que traduzindo para o português é com, with. Perceberam que no final desta preposição temos o TH? Então, recapitulo aqui mais uma vez essa questão da pronúncia correta dessas palavras que possuem o TH no final, no meio ou no início de cada uma dessas palavras, right? Então, repeat after me, with. One more time, mais uma vez, with. Very good. Sempre quando a palavra tiver o TH, é necessário que você pronuncie com a língua entre os dentes para a pronúncia sair corretamente. Eu sei que vocês estão cansados de ouvirem isso aqui. É porque eu quero que vocês realmente aprendam e não errem mais, right? Então vamos lá repetir mais uma vez a frase para que vocês possam praticar daí de casa. It could happen with anyone. Your time. Repeat. Now. Very good. E a tradução diz o seguinte: isso podia acontecer com qualquer pessoa. Lembrando que é no sentido de possibilidade para exemplificar melhor para vocês. Então vamos lá agora para a segunda frase com o sentido de permissão, utilizando o verbo could, no passado, que é o passado de can, right? Então a seguinte frase diz: Your mom said you could play outside. Então a tradução diz o seguinte: sua mãe disse que você podia brincar lá fora. Então lembram, né, da palavra outside, que é uma palavra muito bonita, que eu já disse aqui que, se possível, essa palavra fosse mais rotineira, eu estaria utilizando ela constantemente, porque eu acho ela uma palavra muito bonita de se pronunciar. Outside.
Não sei vocês, né? Mas vamos lá repetir mais uma vez. Your mom said you could play outside. Your mom said you could play outside. Sua mãe disse que você podia brincar lá fora. Então, aqui é o sentido de permissão, right? Então, a outra frase é no sentido de pedido. Uma frase bem simples, né? Com certeza vocês já viram em algum lugar, que diz o seguinte: Could you help me please? Você poderia me ajudar, por favor? Could you help me please? Could you help me please? Você poderia me ajudar, por favor? Repeat after me. Could you help me please? Repeat, your time. Very good. Could you help me please? Você poderia me ajudar, por favor? Então, aqui como vocês podem observar, é no sentido de pedido, right? E para aprofundar ainda mais nossos conhecimentos acerca do verbo could, que é o passado de can, eu trouxe aqui para vocês as 3 formas que ele também pode ser utilizado igual na sua forma no presente, né, que é o can. Então temos aqui a forma afirmativa, negativa e interrogativa, alright? Então começando com a primeira forma, que é a forma afirmativa, ok? Então aqui diz, I could dance, ou seja, eu poderia dançar, ok? You could dance, você poderia dançar. He, she, it could dance. Ele, ela poderia dançar. We could dance. Nós poderíamos dançar. You could dance. Vocês poderiam dançar. E they could dance. Eles poderiam dançar. Então, é necessário que vocês também lembrem, tá? Não esqueçam que, embora o pronome you seja repetido aqui da mesma forma que é escrita na segunda linha, eles são diferentes, right? O primeiro aqui, you, é no singular. O segundo, no plural, right? Então, you, você, e you aqui no finalzinho, vocês. Não esqueçam dessa informação. Don't forget this information, please. Right? Então, partindo agora para a forma negativa, temos aqui I could not. Repeat, I could not. Tentem realmente fazerem essa junção das palavras para se tornar um pouco mais nativo, né, da língua inglesa, para que as pessoas imaginem que nós já estamos muito inteirados com a língua inglesa. Então, ao invés de lerem assim, I could not. Então, I could not. Ok? Tente juntar tudo para soar um pouco mais natural, igual como eles costumam falar lá. Right? Então, dessa vez aqui, a única coisa que vai mudar da forma afirmativa para negativa é o acrescentamento do not. Ok? Então, I could not. Então, se aqui seria I could dance, eu poderia dançar. Aqui seria I could not dance, eu não poderia dançar. Então, estou usando este exemplo também com o verbo to dance, que é o verbo dançar no português. Right? I could not dance. Eu não poderia dançar. Já a sua forma contraída seria I couldn't dance, tá? Porque foi acrescentado ali o N, retirou o O, acrescentou o apóstrofo e depois colocou o T. Então, couldn't dance, ok? Então, mesma coisa com os outros pronomes também. You could not dance. Você não poderia dançar. He, she, it could dance. Ele ou ela não poderia dançar. We could not dance. Nós não poderíamos dançar. You could not dance. Vocês não poderiam dançar. E they could not dance. Eles não poderiam dançar. Agora, partindo para a forma interrogativa, é bem mais simples do que a forma negativa, porque daí nós só substituímos a ordem, né, do verbo e do sujeito. Então, aqui na forma afirmativa temos o sujeito, o verbo, né? Nesse caso aqui teremos o verbo na frente e o sujeito depois. Could I dance? Entendeu? Então temos aqui o could I dance. Então o I veio para o meio entre um verbo e outro, right? Então, could I dance? Então vocês já podem começar a pronunciar dessa maneira, tá? Juntando tudo para se tornar uma coisa mais natural. Could I dance? Eu posso dançar, right? Então mesma coisa com o segundo aqui. Could you dance? Você pode dançar. Could you dance? Could he, she, it dance? Ele ou ela pode dançar. Could he dance? Could she dance? Could it dance? Ok?
E o outro é could we dance? Nós podemos dançar. Could you dance? Vocês podem dançar. E por último, could they dance? Eles podem dançar. Então perceberam como é bem simples. A única questão aqui, a única diferença entre o verbo can no presente para o verbo could no passado é que só muda a questão da estrutura, né, da escrita. Então, ao invés de can, seria could no passado, right? Então, eu espero que vocês comecem a entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu acredito que nos dicionários, na internet, nos livros, nas revistas, temos muito desses assuntos que vocês podem estar estudando com eles, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, eu espero de coração que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima. Bye! Thanks!